Fala pessoal, boa tarde, boa noite, sei lá, se tá vendo de manhã, tá vendo de tarde, tá vendo de noite. Seja muito bem-vindo ao canal aí. Quem tá chegando agora pelo canal aqui e não me conhece, eu sou o Patrese e junto com esse rapaz aqui, que é o Cauli, a gente tá aqui no projeto do Odonto Paisana. E a gente tá colocando vídeos aqui semanalmente para vocês com formato de aula e também um vídeo de perguntas e respostas aí para vocês e para vocês poderem absorver melhor esse conteúdo aí da gente. E quem não segue a gente ainda nas redes sociais, tá aqui embaixo os links todinhos. Então entra lá, segue a gente no Instagram, no Facebook, a gente bota dica diária lá para vocês sobre odontologia de uma forma bem direta, simples e sem muito complicar aí, que a grande maioria complica bastante. Tá? Curte, compartilha. Você que está chegando agora no vídeo, já dá o like aqui embaixo, compartilha aí. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, entra, se inscreve no canal, que com certeza você vai gostar bastante aí das dicas que a gente traz para você dentista, beleza? E hoje a gente vai falar um pouco sobre avaliação radiográfica para exodontia. Então, o que eu preciso avaliar, o que é importante eu avaliar em um raio-x para poder fazer o meu planejamento cirúrgico, porque como que eu vou ter a minha direção com o raio-x, o que esse raio-x adianta para mim no meu planejamento cirúrgico, que a gente vai ver hoje algumas etapas que são de extrema importância para a gente poder fazer o nosso procedimento sem nenhuma intercorrência ali e até mesmo gerar mais facilidade no nosso procedimento, tá? Para quem me conhece aí sabe que, eu sou o maior metódico com questão do raio-x. Eu não opero ninguém sem raio-x. Patrese, o dente está molinho, cara. Posso operar sem raio-x? Eu não indico, porque nem sempre o molinho tá fácil. Às vezes, e nem sempre o fácil é simples, né? A gente tem aquele ditado que fala assim, o fácil não é simples. Por quê? Porque o fácil, por exemplo, para mim, pode ser difícil para você. E o fácil para você pode ser extremamente difícil para mim. Se eu fosse levar isso dentro da odontologia, eu poderia dizer para vocês que, por exemplo, em áreas diferentes, eu que sou cirurgião bucomaxilofacial, então eu faço cirurgia com muita frequência no meu consultório. Diferente, porque eu não faço nada de restauração, a parte estética. Então, o fácil, por exemplo, para o Cauli, pessoal que já conhece o Cauli, que se você não conhece, volta alguns vídeos aqui que vai estar o Cauli falando aí em algum momento, ele faz a parte de reabilitação, a parte de resina, a parte dentística ali, e para ele é muito mais prático fazer uma resina do que para mim. Então, o fácil para ele é extremamente difícil para mim. E às vezes o fácil para mim é extremamente difícil para ele. Então, não pensem nisso que o fácil é simples. Não pensem nisso porque pode se complicar e dente tranquilo, lembrem disso, dente tranquilo de tirar é quando o dente está na mesa, está fora já do alvéolo. Porque às vezes você olha aquele dente lá e fala, esse aí vai ser tranquilo e o dente te dá uma surra, tá? Então o raio-x te ajuda muito para a sua execução. Lógico, ele é um exame complementar. O que vai ditar o seu procedimento é o exame clínico. Patrese, como que o meu exame clínico vai ditar a minha direção do meu planejamento? Como é que isso vai me facilitar no exame clínico? Porque se eu for fazer uma exodontia de um dente que está incluso, beleza. Isso é a exceção da regra. Por quê? Porque o raio-x ele vai te dar posição, ele vai te dar uma direção. Mas o clínico não se parte do exame, e sim do transoperatório. Vou fazer um procedimento cirúrgico num dente que está incluso, sei lá, um canino, um siso, algum outro procedimento que o dente está incluso. O raio-x, o exame complementar de imagem, ele vai me dar a direção de quê? O dente está aqui nessa região. É o local que o dente está. Agora, o seu transoperatório que vai te dar a importância assim, poxa, aqui eu preciso fazer uma incisão dessa maneira, aqui eu preciso usar esse instrumento, aqui eu preciso fazer dessa forma. Então, o clínico é soberano à imagem, tá bom? Lembrem disso, que com isso aí, com certeza, vocês vão conseguir realizar todos os procedimentos de vocês sem nenhuma intercorrência e correndo dentro do seu planejamento, que é o mais importante, que é o que a gente quer, tá bom? Então, separei aqui algumas imagens de raio-x, só para a gente poder comparar e a gente poder ver o que a gente avalia em cada determinado caso, que vai ajudar ao nosso procedimento, ao nosso planejamento. Então vamos lá, vamos ver o que eu separei aqui para vocês. Então, eu separei para vocês aqui, já de início, para a gente poder gravar. O tema da aula de hoje eu vou escrever aqui tudo para vocês e depois eu vou disponibilizar esse PDFzinho aqui embaixo, no link também para vocês. Lá embaixo da aula tem um PDF aí com tudo que a gente vai passar aqui
na aula para vocês terem meio que um roteiro para seguir, tá bom? Então a gente vai o que avaliar no raio-x para exodontia. Tá? Então o nosso tema hoje vai ser basicamente esse, o que a gente vai avaliar no raio-x para fazer exodontia. A primeira coisa que a gente tem que avaliar nesse raio-x é a qualidade. Tá? Por que a qualidade? Olha a diferença da qualidade do exame, da parte de cima aqui, esse exame aqui, ó, para esse exame. A qualidade dele está muito ruim. A gente não consegue ver a condição radicular nesse dente. A gente mal consegue ver que tem dente aqui nessa região. O que acontece nesse caso, às vezes, é o processo de revelação. Então, não sei se você que está me assistindo aqui gosta desse tipo de exame. Mas se você, não tem nem raio-x em casa. Eu não tenho nem raio-x no meu consultório. Eu peço todos os meus raio-x para a clínica. Cara, beleza. Você não vai ter esse problema. Mas se você tiver no seu consultório ou na sua clínica que você trabalha e você fizer o raio-x, você corre risco de acontecer isso. Tá? E não deixem se levar por conta de um raio-x mal revelado. Tá? O raio-x pode estar mal revelado, o raio-x pode estar com a incidência, com a força do raio-x desregulada. Tá? Então tentem ajustar para que tenha uma imagem de qualidade. Uma imagem que não tem qualidade, como essa aqui que está estourada, pode ser o revelador, pode ser o revelador. Pode ser o fixador, pode ser o fixador. Pode ser também o raio-x está muito forte, muito fraco. Pode ser. Isso aí você vai ter que ajustar até você conseguir chegar numa imagem satisfatória, tá? Por que que... Patrícia, aqui dá para ver mais ou menos aqui embaixo uma curvatura da raiz, parece estar unificada. Essa sombra aqui provavelmente é o canal mandibular. Vou fazer esse dente assim mesmo. Vou repetir, não. Cara, a gente sabe que esse dente é um dente inferior e é um dente inferior que normalmente tem mais de uma raiz, tá? E se essa raiz aqui tiver uma laceração, uma raiz mesial, sei lá, tem uma curva, e você não está conseguindo ver isso aqui no raio-x, o que acontece com você se você for fazer isso aqui? Primeiro, a qualidade vai impedir que você consiga ver a sua imagem. Se você não tiver uma boa qualidade, você não consegue ver, tá? Então, não vou conseguir visualizar. Visualizar o dente, tá? Segundo ponto, essa imagem tem que ser de completo do dente. Completo o dente. Ou seja, tem que ter coroa e ápice. Patrese, só em periapical que eu vou precisar ver coroa e ápice? Não. Se a gente está falando de um raio-x panorâmico, a gente não precisa se preocupar com isso, né? Porque raio-x panorâmico, ele já vai aparecer tudo. Não tem como você não fazer isso e não vir coroa. O raio-x panorâmico vem tudo. Então a gente não se preocupa. Eu estou dando aqui o exemplo de dente completo. Por quê? Porque a maioria dos casos a gente faz uma periapical para fazer uma exodontia. Em casos bem específicos e assíduos, que a gente faz uma panorâmica. É um terceiro molar, eu não consigo ver. É um dente que está incluso. Ou então, um dente que está muito lá para trás. Eu tirei uma periapical e o dente não apareceu. Então, nesse caso, a gente vai precisar de uma panorâmica. Fora isso, a periapical serve, tá? Então, a gente vai ter uma boa qualidade da imagem. A gente vai ver aqui que essa imagem está ruim. E olha a diferença dessa imagem de baixo. A gente consegue ver bem nitidamente. Cara, o raio-x não serve só para exodontia, tá? O raio-x a gente usa na odontologia para fins de diagnóstico. Então, nesse caso aqui, a gente consegue ver até o espessamento da laminadura do dente. Aqui em cima, eu não sei se desse dente está anquilosado ou não. Eu posso ficar com o meu instrumental aqui fazendo força e não conseguir ver, tá? Então, a qualidade é muito, muito importante. Porque com ela, a gente vai ter a nossa direção do que avaliar, tá bom? Depois disso, só trouxe aqui um caso clínico só para vocês verem que o caso clínico, o clínico do paciente, o exame clínico, ele vai ditar o instrumental que a gente vai escolher, tá bom? Então, por exemplo, se eu olhar lá no raio-x, esse raio-x está em resto radicular, eu sei que está em resto radicular. O que eu vou olhar no raio-x? Eu vou olhar as configurações que o raio-x me fornece. Mas a adaptação do instrumento, a forma com que eu vou aplicar o meu conhecimento para fazer essa exodontia,
vai depender do meu exame clínico. Eu não consigo olhar para um raio-x e falar assim, nesse raio-x eu vou ter que usar o instrumental X. Não dá. A gente não consegue fazer dessa maneira. A gente consegue ter direção de como vou fazer o meu procedimento. Então eu olhei para o raio-x e falei assim, esse dente aqui eu tenho que fazer odontodissecção. Por quê? Porque minha raiz está dessa forma. Nesse dente aqui, talvez eu vou ter que fazer aqui uma ostectomia, uma osteotomia parcial, lateral. Para quê? Para poder gerar apoio. Por quê? Porque eu estou sem apoio. Eu já olhei o raio-x e eu consegui ver essa configuração. Agora, como que eu vou fazer isso? É o exame clínico. É o clínico aqui que você está olhando aqui agora que vai te dizer isso. Tá joia? Então, prestem sempre atenção no exame clínico. Foquem nisso também, que é um fator muito importante. Depois a gente prepara outra aula, alguma coisa assim, para deixar bem mais nítido, para vocês poderem entender o que avaliar no exame clínico, tá bom? Vamos entrar muito em detalhe aqui. Então, no exame radiográfico, o que eu vou avaliar? Eu vou avaliar o que avaliar? Na periapical. Vamos entrar em periapical, que depois a gente vai para periapical. Depois a gente vai para a parte lá da panorâmica e depois eu vou até separar aqui uma tomografia para a gente poder ver. Então, na periapical, eu tenho que ter total do dente, né? Coroa, ápice. E eu vou avaliar se esse dente tem curvatura radicular. Eu consigo ver aqui, se esse dente tem uma curvatura radicular ou não. A gente sabe que o dente, para sair do alvéolo, ele tem que ter expansão óssea. Então a gente faz um movimento com alavanca ou com fórceps para gerar expansão óssea para esse dente poder sair. Se esse dente, por exemplo, nesse caso aqui, que é um dente molar superior, tá? Eu vou avaliar a convexidade da raiz, se essa raiz está convexa para o ápice ou está divergente. Se ela estiver divergente, tipo um tripé, como essa condição que está aqui agora, por exemplo, olha essa raiz distal aqui, está bem aberta. Raiz mesial, tem uma curva na raiz mesial. Esse dente tem até trabalho para o endo fazer, né? Então, tem uma curva na raiz mesial, essa raiz palatina está bem longa, bem alongada, tá? Eu sei que provavelmente esse dente aqui vai me dar mais trabalho para poder tirar. Mas esse dente aqui, eu já consigo ver aqui um fator legal. Eu vou avaliar aqui, a crista proximal. Porque eu sei que a crista proximal, ainda mais a crista proximal mesial, é um ponto de apoio favorável para mim. Então, eu vou avaliar coroa, ápice, tamanho, projeção de dente. Vou avaliar a crista proximal. Eu vou avaliar o remanescente coronário. Que a gente vai ver mais pra frente que se a coroa tiver cárie no raio-x, compromete o nosso instrumental que a gente vai usar clinicamente. E esse fator aqui, a gente consegue ver clinicamente, tá? Clinicamente também a gente vai avaliar o remanescente coronário, que é muito importante. A gente vai olhar as divergências radiculares. Se está divergente ou não está divergente, tá? Se elas, como está a projeção dessa raiz. Se for molares superiores, vou botar um asterisco aqui para a gente ficar gravado, molar superior, a gente vai avaliar também a proximidade dele com o seio maxilar. Proximidade com o seio maxilar. Por que a gente vai avaliar a proximidade dele com o seio maxilar? Porque a gente pode gerar uma comunicação buco-sinusal. Tá? Então, se esse molar aqui, superior, olha essa raiz palatina como está basicamente dentro do seio. A gente consegue ver a projeção dessa raiz palatina dentro do seio maxilar. Então, se a gente for fazer algum movimento nesse dente, eu sei, tentei te luxar o dente não veio. Atrás, tentei luxar esse dente aqui, esse dente não veio. Fui com minha alavanca, não consegui. Fui com meu fórceps, também não consegui. E pelo contrário, quando eu fui com o fórceps, olha aqui esse dente, olha. Pra vocês terem uma noção do que a gente tem que avaliar. A coroa desse dente, olha como a coroa desse dente tem uma restauração, parece metálica. Não sei se metal, se é resina, porque resina também fica claro assim, né? Então, ele tem uma restauração nesse dente extensa, tem canal tratado e estava duro. Quando acontece isso, normalmente a gente peca pelo excesso de força. Aí você vai botar mais força no fórceps. Esse dente vai sair. Eu vou luxar esse dente no fórceps, tô tendo apoio. Vou luxar. Quando você luxa, ele, quebrou. É comum quebrar a coroa, tá? Para quem bota força. Para quem não bota força, não tem como quebrar a coroa. Então eu fui lá, botei força, quebrou a coroa do meu dente.
E agora o que eu faço? E agora que esse dente estava extremamente duro, quebrou a coroa e você não tem mais apoio lateral de alavanca. Porque quebrou a coroa, você não tem mais apoio. E normalmente quando quebra a nível cervical, tá? Quebra bem no talo. Quebra ali na junção ali, a mela cementária, tá? E fica só aquela forro da câmara pulpar, tá? Aquele assoalho e você fica olhando e falando assim, cara, e agora? O que eu faço? Aí você tem um alerta. Pô, vou usar motor. Mas aí se você não tiver motor, lascou o seu procedimento. Quando que eu vejo isso? Pô, olhei aqui, minhas raízes são divergentes. Esse dente tem canal tratado, esse dente tem chance de fraturar. Eu preciso ter um motor à minha mão, caso eu precise. Não precisa deixar montado na mesa. Se você tiver auxiliar, pô, deixa lá separado. Fala assim, ó, se precisar, você abre pra mim. Se você não tiver auxiliar, tiver com, sei lá, alguém te ajudando nesse momento, ou se você estiver fazendo sozinho, deixa mais ou menos próximo de você, para você poder pegar ele, tá bom? Então, já deixa ali próximo de stand-by. Porque quando você for cortar esse dente, você vai precisar cortar, se quebrar a coroa, você vai cortar ele na projeção das raízes. Tá, 13? Cortei o dente na projeção das raízes e vou começar a tirar. Qual que eu tiro primeiro? Cara, depende. Depende do quê? Na hora que você clivar o dente, na hora que a gente quebra, a gente cortou, a gente cliva para separar a fratura completa, às vezes uma raiz se mostra mais com mobilidade do que as outras, tá? Então aí você começa para já tá mais de mobilidade, tá? Mas não seja ganancioso ao ponto de querer tirar normalmente a raiz mesial, porque a raiz mesial ela tem um melhor apoio, tá? Então não vai direto nela ali não, tenta aí nas outras raízes primeiro, mas pô, Patrícia, tá difícil e tal, queria tirar a mesial primeiro, cara, tira, não tem problema, mas com a motor ali você vai conseguir fazer mais cortes. Isso não tem problema nenhum. Então, eu fiz a odontosecção e eu cortei esse dente. Quando eu cortei ele, eu tirei uma raiz e outra. A raiz palatina desse dente, olha aqui a projeção que está dentro do seio maxilar. Quando eu apoiar meu instrumental aqui, se eu fizer o movimento de cunha, que é um movimento que a gente não indica com a alavanca quando o dente tem proximidade com o seio maxilar, eu tenho chance de jogar essa raiz para dentro do seio. Tá? Aí eu compliquei. Compliquei muito. Então, nesses casos, molares superiores, eu vou avaliar a minha condição de proximidade com o seio maxilar, tá? Então, isso são fatores que a gente avalia no raio-x. A gente precisa avaliar isso aqui para poder não gerar complicação e até mesmo saber para a gente como que a gente vai fazer, tá? Outra coisa que a gente precisa avaliar no raio-x é se ele tem alguma reabsorção radicular, ó. Reabsorção radicular, tá? Por trauma. Às vezes o paciente tem algum trauma e gera reabsorção radicular. Isso aqui pode te complicar na hora da sua cirurgia. Patrese, como eu vou complicar a minha cirurgia? Para aí, você está falando que eu vou ter complicação na minha cirurgia. Como que eu vou complicar isso? Porque se você exercer força demais nesse dente, você vai quebrar esse dente. É certo você quebrar esse dente. Aí você está preparado? Você tem recurso para tirar essa raiz quando quebrar? Então, a gente vai olhar se tem alguma patologia, além da proximidade aqui, ó, a gente vai olhar se tem alguma patologia associada. Tá? Porque se tiver patologia associada, por exemplo, que tem uma reabsorção, a gente tem que estar preparado para tirar esse fragmento radicular. Como que a gente está preparado para tirar fragmento radicular? A gente tem recursos manuais, que são alguns instrumentos mais delicados, um periótomo, ou também temos recursos rotatórios, que são broca e caneta, tá? É um recurso que você tem, é um recurso de uma incisão, você vai lá, bota a sua lâmina de bisturi no cabo e incisa, expande o acesso, tira esse ápice, tá? Em outro momento a gente vai falar de questões de quando deixa ápice, quando tira ápice, mas se você tem um dente que está com lesão, você tem que tirar, ainda mais se você vê esse dente, olha aqui, um dente unirradicular. Se você quebrar, se você olhar lá dentro do alvéolo, se você olhar pelo alvéolo mesmo, você consegue ver o ápice. Tá? E nesse dente em especial, por ser um dente anterior, em cima ali não tem estrutura nova. A gente vê que não está próximo de seio maxilar, não está próximo de fossa nasal, esse dente específico aqui, ó, a gente consegue ver que não está próximo dessa região. Então, você consegue tirar tranquilamente. Você vai ali com o seu instrumental, você vai tirar. Mas para isso, você precisa estar preparado. Primeira coisa que você precisa entender quando você for fazer sua cirurgia e quebrar um dente. Quebrou por quê? A pergunta que você tem que fazer é essa. Por que quebrou meu dente? Aí você fala, pô, por que quebrou?
Eu não tenho raio-x aqui para ver. Então, se quebrar e você não tiver o raio-x para ver por que quebrou, você não vai conseguir solucionar seu problema. Você vai ficar horas e horas e não vai conseguir saber por que quebrou. Por quê? Quando quebra, pode estar curvo? Na maioria dos casos, sim. Quando quebra, pode ter patologia associada? Sim. Então, se tiver alguma patologia, se a raiz estiver reta, estiver com mobilidade, beleza, você vai conseguir tirar. Agora, se tiver curva e duro, você não sabe para onde está a curva. Você não tem recurso para tirar. Pô, Patrese, que isso? Faz isso não. Eu tô com todo o meu equipamento completo aqui, cara. Quando eu fiz faculdade, eu tava na graduação, o professor pediu uma lista enorme de material. Eu tenho todos os meus recursos. Sim, você tem todos os meus recursos, mas você não vai saber aplicá-los. Por quê? Porque você não tem um exame que te auxilie no seu procedimento. Então, gente, para com essa bobeira. Pede raio-x para todo mundo. Tá joia? Ó. Ó, cárie coronária. Isso aqui, esse exame, a gente consegue ver clinicamente. Clinicamente você vai conseguir ver isso aqui, se tem cárie ou não, tá? O que vai te influenciar nesse fator aqui? Isso aqui vai te influenciar na adaptação do seu instrumento, tá? Vou tirar esse dente aqui, pelo exame que eu tô vendo aqui que o Patrese está me mostrando. Qual dente é esse? Esse dente aqui, ele é o 37. Tá? Parece ser 37. O que parece ser 38 esse dente? Tá, parece ser 37 ou até 36, sei lá. Vamos supor aqui. 37, 36, eu não sei, eu teria que ver os outros dentes aqui pra frente para ver se tem ou não pré-molares ali, canino, ver a distância. Tá bom, vamos chutar que seja 37. O que a gente já falou aqui mais cedo? Que para fazer uma exodontia, o apoio mesial é muito bom para alavanca. Então, aqui nesse caso, eu já não tenho apoio mesial, porque... Tudo bem, Patrese, você falou que apoia entre dente e osso. Pô, poderia apoiar minha alavanca aqui? Poderia apoiar. Mas a adaptação nem sempre é tão boa quando não se tem um dente adjacente, um dente à frente, tá? Então, eu vou apoiar meu fórceps. Pô, já vou direto com o fórceps. Cara, se você não olhar no seu raio-x que tem uma possibilidade alta dessa cárie estar comprometendo toda a raiz, de você fraturar essa raiz, esse dente vai fraturar. Eu posso apostar com você aqui que se você botar um fósforo aqui e fizer força, ele fratura. Isso é nítido. Ah, mas e aí, o que eu faço? E aí, o que você faz? Você não opta pelo menos um fósforo que vai quebrar essa raiz. Qual fósforo que quebra essa raiz? O fósforo que vai pro... Qual fósforo que quebra essa coroa? Desculpa, falei errado. É coroa. Qual que vai quebrar aqui essa coroa? Provavelmente é o 17. Se a gente apoiar o 17 aqui, vai quebrar. Isso é nítido. Tá? Eu poderia, então, abrir mão do 17 para um 23, para um 16, que é aquele que tem um chifrezinho, que o pessoal fala que é chifre de vaca, tá? A gente poderia ir para ele. Ah, Patrese, mas eu aprendi lá na faculdade que, poxa, isso aí é para dentes com resto radiculares, aqui não tá resto radicular. Gente, o fórceps, ele tá aqui para te ajudar. Se você sabe que se você apoiando um instrumental vai fraturar, e com o outro instrumental não vai, esquece isso. O fórceps 23 e 16 é para molares com coroas destruídas. Coroas destruídas são coroas que não têm suporte para a utilização de outro fórceps. Por mais que a coroa esteja íntegra e se a cervical estiver comprometida, quando você apoiar o fórceps ali, ele não está com condições de aceitar a força que o 17 aplica. Você tem que usar o 16 ou 23. Tá? O que muda entre eles é só o cabo, não é a parte ativa não. Então isso tudo vai diferenciar no seu tratamento. Você tem que avaliar a condição da coroa, se tem cárie ou não. Então a gente também vai avaliar a cárie coronária. Lembrando que para avaliar a cárie coronária, a gente vai associar com o exame clínico. Tá? A gente precisa associar com o exame clínico. Então, cárie coronária está associada ao exame clínico. Isso aqui vai determinar a nossa escolha do instrumental. Tá? A gente não dá para ir para uma cirurgia sem saber se o dente está cariado ou não. Tá bom? Lembra que eu falei com vocês de curvatura radicular? É isso aqui, ó. Olha esse caso. Olha essa curvatura radicular aqui. Tá? Esse dente especial, por essa raio-x, ele tá bom. Ele não está comprometido. Mas se ele tivesse comprometido?
Pô, Patrícia, mas o que poderia comprometer esse dente aqui, esse 47? Esse dente poderia estar comprometido por cárie desse 48, que tá só uma pontinha aqui, para começar. 48, esse 48 aqui, não dá para tirar com esse raio-x, tá? O paciente chegou para você com queixa de dor lá no terceiro molar, no siso. Você olhou, tá uma pontinha aparecendo, que esse aqui provavelmente deve estar uma pontinha aparecendo. Tá cortado aqui, ó. Essa região tá cortada do raio-x, mas deve estar uma pontinha aparecendo lá na boca. E você fez um raio-x e, tá aqui, tá horizontal, normalmente é assim, eu vou tirar. Cara, você não tá vendo o ápice desse dente, não. Cuidado, tá? 47, vocês estão vendo aqui, ó, é todo cheio de cuidado, hein? Raiz curva demais, tá? Então, 48, tem grande chance de estar curvo. Cuidado com isso aí, tá? Então, esse dente especial, cara, precisa de um cuidado extremo para tirar esse dente. Porque esse dente tem alto risco de fratura apical. Tá? Então, o que você vai fazer de diferente? Primeiro, você vai planejar a cirurgia para tirar esse ápice. Ou você vai planejar a cirurgia para deixar esse ápice. Quando que vai determinar isso? Quando você falar com o seu paciente. Fala, ó, a minha técnica, eu vou cortar esse dente, eu vou fazer assim para tirar o ápice. Mas, bota uma vírgula, esse ápice pode fraturar. Por quê? Porque, ó, eu olhei no seu raio-x que tá assim. Pô, Patrícia, eu queria tirar esse ápice, cara. Eu preciso tirar esse ápice. O que eu posso fazer para tirar esse ápice? Técnica operatória, você consegue tirar esse ápice. Ou se você quiser ter uma melhor visualização, você pode pedir uma tomografia desse dente. Você vai ter uma melhor visualização para um melhor planejamento de tirar o ápice. Mas isso aqui é só técnica cirúrgica. Não dá para falar pelo raio-x o que você vai fazer. O que eu, Patrícia, faria? Cortava esse dente. Tirava essa raiz mesial primeiro. Falei para não ser ganancioso, mas nesse caso tem que tirar primeiro, por causa da curva. Cortava esse dente aqui, ó, odontosecção. Tirava esse dente, essa raiz mesial, toda essa parte mesial. Tiraria esse septo inteiro. Como tiraria esse septo? Ou instrumentos manuais, alavancas, com Seldin, alavanca Seldin quebrando, sei lá, a própria alavanca tradicional mesmo, 301, 303, poderia quebrar aqui. Motor, alta rotação. Eu já estou com a alta rotação montada aqui, que eu tirei a coroa, que eu cortei a coroa. Cortaria um pouco desse septo e traria essa raiz para cá, arrastando-a, fazendo com que isso aqui curve, tá? Para quê? Para poder melhorar a minha área e não ter fratura apical. E caso ela frature, eu já rompi esse septo inteiro aqui, eu vou lá, rompo o septo de baixo para cima. Essa é uma forma de fazer, tá? Patrícia, eu optei por o dente tá lá, tá sem cárie, sem nada, sem lesão, optei por deixar, por sepultar. Tudo bem, é o seu planejamento, você avisou o paciente, está combinado, o combinado não sai caro e você optou por essa maneira, não tem problema nenhum. Mas o seu planejamento tem que ser... como é que eu vou te explicar? O seu planejamento, ele tem que ser previsível. Tá? Você precisa prever o planejamento e executar a sua técnica de acordo com o que você planejou. Por quê? Patrícia, a minha técnica operatória demora 40 minutos, 50 minutos. A sua demora 10. Cara, não tem problema. A técnica operatória de cada um é diferente. Não existe isso. Para de querer se igualar a alguém. Tá? Existe uma curva de aprendizado que a gente vai melhorando e aperfeiçoando a nossa técnica conforme a gente vai evoluindo, atendendo os pacientes. O primeiro é pior que o segundo é melhor do que o primeiro, mas é pior do que o terceiro. E assim a gente vai, tá? Então você vai sempre em constante evolução. Quanto mais você fizer, melhor vai ser a sua técnica. E assim vai até chegar lá, tá bom? Então não pense nisso. Pensem que a sua técnica tem que ser de acordo com o seu planejamento. Não tem que improvisar no meio do procedimento. No meio do procedimento você tem que saber assim, vou cortar esse dente aqui, depois eu vou fazer essa outra coisa aqui, depois eu vou fazer outra coisa aqui. Se essas etapas demorarem, sei lá, mais tempo do que outras pessoas demoram, não tem problema nenhum. Mas as suas etapas foram feitas da maneira que você planejou, da maneira que você achou que era o ideal. E foi o ideal porque ocorreu tudo de acordo com o seu planejado. Tá bom? Então pense nisso aí. Curvatura radicular é muito importante a gente prever. A gente pode avaliar no raio-x, como está a projeção se a raiz está com conicidade. Cara, a raiz cônica é muito bom de tirar. Por quê? Porque não tem atrito. Ela tá mais vulnerável. Tá? Então a gente vai avaliar essa condição também. Como é que está a vulnerabilidade dessa raiz. Se ela está cônica.
E isso vai ajudar a gente a fazer o procedimento. Então, se, por exemplo, esse dente aqui, se eu apoiar a minha alavanca aqui proximal, se eu apoiar o meu fósforo, se essa coroa está bem íntegra, eu consigo tirar esse dente sem nenhuma complicação. Beleza, foi uma mão com açúcar, tirei rápido, tá? Então, não tem problema quanto a isso. Uma coisa que a gente deve avaliar no periapical, que é uma coisa que ajuda a gente a pedir uma panorâmica ou não, é a proximidade com estruturas nobres. Patrícia, eu vou avaliar aqui a proximidade com o canal mandibular na periapical? Sim. Eu vou fazer meu dente com uma periapical que está próximo do canal mandibular? Só se você quiser correr o risco de uma parestesia. Então eu vou pedir uma panorâmica. Na panorâmica eu consigo ver se está próximo ou não do canal mandibular, do nervo alveolar inferior. Consegue ver. Igual você está vendo na periapical. Não tem diferença nenhuma. A diferença é que você tem risco de lesar o nervo nos dois exames. Tanto na periapical quanto na panorâmica. Tem risco de lesar o nervo. Isso aí a gente sabe que tem. Eu tenho risco de lesar o nervo com a tomografia? Tem risco também, se estiver próximo do nervo. Só que a diferença é que a tomografia ela vai me dar uma visão melhor do meu dente. Eu vou conseguir ver se realmente esse dente está tocando ao nervo ou não. Tá? Tem muita gente que olha, por exemplo, esse raio-x aqui e fala assim, isso aí, cara, isso aí tá fora. Tá fora, pelo tempo de experiência que eu tenho, isso aqui tá fora. Tá, a gente consegue ver aqui, ó, que o nervo alveolar inferior tá passando o retilíneo ao dente e o nervo não está sofrendo deflexão. Tem pessoas que acreditam nisso. Eu indico a você pedir a tomografia, tá? Porque na tomografia a gente consegue ver esse plano tridimensional da onde está realmente localizado o dente e o nervo. Se estão colados, se estão separados, se estão próximos demais, tá? Então isso tudo aí, só com planejamento tomográfico que a gente vai conseguir solucionar, tá joia? Então a gente também vai avaliar esse fator que é proximidade com estruturas nobres, tá? Proximidades com estruturas nobres. Ó, laceração radicular, curvatura radicular, mais uma raio-x aqui com curvatura radicular. Número de raiz, tá? O número de raiz é de extrema importância para a gente saber, porque você precisa saber se tirou todas as raízes ou não, tá? Nem sempre o dente vai ter aquela anatomia pré-determinada, que a gente sabe que o molar inferior tem 2 raízes, o molar superior tem 3 raízes. A gente sabe que às vezes tem dente que tem mais raiz do que a outra, e tem dente que tem menos raiz do que é normal. Tem dente que tem uma raiz, tem dente que tem 2. Então, isso tudo, o seu exame de imagem vai te ajudar. Quantas raízes tem no seu dente? Número de raiz, tá? Isso é importante, você tem que saber. Uma principal forma de você entender que é importante para ver o número de raiz é quando esse dente apresenta em resto radicular. Quando esse dente, se está em resto radicular, olha aqui, esse dente, por exemplo, está em resto radicular aqui, ó, tá? Muitas pessoas chegam no consultório nessa condição. Patrícia, será que o cara foi tirar o dente e aí, quebrou, ele largou lá e não falou pro paciente? Não, o paciente, isso aqui o dente vai destruindo, vai deteriorando na boca até chegar nessa condição. O paciente chega sem dor, o paciente chega sem dor e fala assim, com resto radicular. É comum isso aqui, tá? Aí você vê uma raiz só na boca dele. Aí você fala, beleza, só tem uma raiz. Vou tirar essa raiz e tá liberado o caso. E quando você anestesia e tira a raiz, só tira aquela, mas tinha outra que estava submucoso, que o tecido cobriu essa raiz, tá? E você não viu. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele foi em outro colega e ele vai voltar em você. Aqui, ó, fui lá no Cauli agora e o Cauli tá me cobrando para tirar o dente que você tirou, Patrícia. Eu quero meu dinheiro de volta, porque você não fez o trabalho correto. Aí, como você fica nessa situação? Você fica numa situação de qual você passou o cara para trás, mas você não passou para trás dele. Você não sabia que tinha uma raiz a mais.
Então você precisa ver a quantidade de raiz que tem nessa boca, tá? Então você precisa ver o número de raiz, você precisa de um raio-x para saber se você tirou todas ou não. Tem muita gente que chega com a raiz submersa tecido mucoso, então é extremamente importante a gente ver o quanto de raiz tem nesses dentes. Tá aqui, ó, outro exame radicular. Aqui a gente vê, ó, por exemplo, a gente vai extrair esses 2 dentes, não tem mais condição, não tem mais como aproveitar os dentes. Então foi indicada a exodontia. Eu tenho apoio aqui entre as raízes? Entre esse dente e esse dente? Não, ó. Minha crista óssea foi embora. Eu vou ver aqui a crista óssea. Porque ela é um apoio meu. É um apoio para a exodontia. Tá? Eu vou avaliar a crista óssea. Eu vou avaliar quantas raízes tem, como estão essas raízes. Ó, eu consigo ver que tem uma raiz gigante aqui. Olha aqui essa raiz, vai lá em cima, lá dentro do seio maxilar. E as outras 2 estão curtas. Ó, uma raiz curta aqui, outra raiz curta aqui. Esse dente, eu já consegui ver que tem 3 raízes. E eu vou tirar as 3 raízes. Não vou deixar ninguém para trás. Tá? Isso que é importante a gente ver. Que quando a gente vai fazer um procedimento, a gente quer fazer o procedimento por completo, de acordo com o nosso planejamento. Se eu for tirar um dente, eu vou tirar esse dente todo. A não ser que meu planejamento tenha sido uma odontosecção parcial, uma coronectomia parcial, que eu vou deixar um ápice, uma raiz, alguma coisa assim. Fora isso, se eu for para tirar um dente, eu vou tirar ele todo. Tá? Então vai de acordo com o seu planejamento. Para isso você precisa ver quanto tem de raiz, quantas raízes tem dentro do osso e como você vai se portar para tirar essa raiz. E é o raio-x que diz isso pra gente. Tá? Então, ó, aqui outro raiz, ó, uma raiz bem curva, né? Sem apoio proximal. Cara, o que eu posso fazer diferente aqui nesse dente? O que eu vou fazer nesse dente? Eu vou fazer o quê? Eu posso provavelmente fazer uma odontosecção. Eu posso usar o fósforo 23, posso usar o fósforo 16. Para quê? Para apoiar aqui nessa forca e tirar esse dente, tentar tirar esse dente aqui. Separado essas raízes, separar uma raiz da outra. Vai me facilitar. Então, isso tudo, o raio-x serve para o nosso planejamento demais. Parem com isso e não pedir raio-x. Peçam raio-x. Tá? Uma periapical completa, ó. A gente consegue ver todos os dentes, consegue ver qual dente está para extrair ou não. Só que a periapical limita a gente em alguns dentes para tirar. Tá? O terceiro molar é um dente que é limitado pela periapical para poder fazer sua remoção. Patrese, quando que eu posso fazer uma exodontia com uma periapical de um terceiro molar? Quando eu posso tirar um terceiro molar com o raio-x periapical? Quando que eu posso tirar esse dente periapical? Quando eu ver o dente inteiro. Resposta, né? Quando eu ver o dente inteiro, o dente tem que aparecer por completo. E suas margens ósseas também. Isso é de extrema importância. Essa parte aqui, ó, suas margens ósseas. O que é isso, Patrese? Margem óssea, cara, que você está falando? O que é isso? Isso é que quando você for tirar um dente, um terceiro molar superior ou inferior, superior, por exemplo, a tuberosidade. Tem que aparecer a tuberosidade. Porque se ela estiver aparecendo um pouquinho dessa tuberosidade, se ela estiver comprometendo um pouco da coroa, você pode fraturar a tuberosidade. E a gente sabe que uma das principais fraturas de tuberosidade gera a complicação que é um sangramento excessivo. Sangra bastante. Se você fraturar a tuberosidade, sangra bastante. E no molar inferior, no terceiro molar inferior, o osso próximo ali, né, as suas margens ósseas, tem que mostrar, no mínimo, uma base da mandíbula. Se não mostrar a base da mandíbula, tem que aparecer muita mandíbula embaixo. Porque o dente inferior de uma pessoa pequena pode comprometer a nível de fratura mandibular, tá? Dependendo da força que você aplique, tá? Então, é importante a gente ver, sim, uma determinada altura já na base óssea para a gente poder tirar
um dente inferior com a pele apical, tá bom? Então, gravem isso aqui, porque isso aqui vai determinar o seu procedimento. E lembra que ele tem que aparecer por completo. Se ele não aparecer por completo, não dá para fazer. Tem que aparecer coroa, ápice no mesmo exame, tá? Então aqui, ó, a gente não consegue tirar esse dente aqui, esse 48 com esse raio-x. Olha aqui esse 48, não dá para aparecer. O 38 tá aparecendo um pouco, tá aqui, ó, aqui tá melhor. Tá? Aqui, o 48 tá bom. A gente consegue ver bem nitidamente a base, ó. Não dá para ver muito bem a base, tá? Então isso tudo você vai avaliar, tá bom? Diferente, por exemplo, desse exame. Olha esse exame, o paciente chegou com uma dor na região posterior, aí você vai lá e pede uma pele apical completa para ver o que está acontecendo. Aí você pediu uma pele apical completa e esse paciente não tem nada na região posterior. Olha aqui, não tem nada na região posterior. Aí você vai para o exame clínico, que é o exame que manda no nosso diagnóstico. Você olhou no exame clínico, cara, tem um aumento de volume aqui nessa região. O que eu vou fazer? Minha pele apical não apareceu nada. Isso é osso? Pô, osso maior, osso proeminente, lá na região do terceiro molar, tem alguma coisa de errado. O que eu vou fazer? Eu vou pedir uma panorâmica. Olha na panorâmica que apareceu. Apareceu um siso na panorâmica. Que na pele apical não tem siso. Aí você fala assim, cara, tem alguma coisa errada. Patrese, você tá de história comigo, cara. Não é o mesmo exame. É sim o mesmo exame, é a mesma paciente. Tá? Ela chegou no consultório nessa condição. Ó. Se você olhar aqui, olha aqui, ó, esse canino e esse premolar. Tem uma restauração aqui, parece ter uma cárie aqui no canino. O canino tem uma cárie e tem uma restauração no premolar. É a mesma paciente, tá? Que na pele apical não aparece. O filme vem até aqui, ó. Não aparece o siso. Por isso que é importante a gente, quando for fazer uma determinada avaliação, que for fazer um determinado procedimento, pedir o exame adequado. Exame para terceiros molares é panorâmico. Pô, Patrese, se eu for pedir panorâmico pro meu paciente, ele vai embora. Meu paciente não vai voltar. Porque ele acha que panorâmico é um exame caro. E não é um exame caro, a gente sabe disso. Gente, olha só, se você não for pedir um exame correto, é melhor que esse paciente vá embora. Porque se você complicar algum procedimento na boca dele, ele vai te dar mais dor de cabeça do que o dinheiro que você cobrou. Porque se esse paciente não quer fazer o exame com você, não quero fazer. Panorâmica é caro, já fui em outro dentista, ele falou que fazia, eu queria ver preço, e o seu preço até tá bom, mas esse exame vai sair do meu orçamento. Cara, esse paciente ele não deveria pagar o procedimento para você. Porque Deus me livre, mas vai dar uma complicação e você vai ter uma dor de cabeça enorme por conta de uma besteira que foi um exame que não foi solicitado. Tá bom? Então lembrem disso aí. Exame de imagem tem que ser correspondente ao caso que você está realizando. Por exemplo, eu não posso pegar uma panorâmica e, sei lá, mandar pro Cauli e falar, Cauli, você acha que esse dente aí é cárie ou não é? Eu acho que é. Cara, aqui tá grotesco, né, Cauli? Você tá achando que é cárie porque tá grotesco. É. Mas, pô, se for uma cárie pequena, não dá pra ver. Vai precisar de uma interproximal, sei lá, de uma pele apical, entendeu? Não dá pra ter essa noção com o exame. Já o raio-x panorâmico, ele vai te dar essa dimensão. Você fala assim, tem um dente ali, ó, tem baixo, nível ósseo aqui, pô, tá bem próximo do nervo do alveolar inferior, pô, acho que talvez eu vou até pedir uma tomografia para esse dente, para programar o procedimento dela. Pô, paciente meio idosa, ó, não tem dente superior, tá? Esse dente aqui pode estar bem endurecido, bem anquilosado, por estar esse tempo todo aqui incluso. Então isso tudo vai ser a sua direção do seu planejamento. Você já começa a planejar dessa forma, tá? Para você não ter nenhuma surpresa quando você está falando. Se a gente fosse olhar mais perto, ó, um corte maior, ó, aqui, ó. Tá vendo? O dente está bem... E aqui não aparece nada. Na pele apical não aparece nada. Nem parece que tem dente na pele apical, né? Tá? Então a panorâmica vai dar essa direção pra gente. Agora, o que a gente avalia na panorâmica? Tá? Vamos entrar aqui agora na questão da panorâmica. O que avaliar na panorâmica? Ih, tá vermelho. Vou tirar aqui o vermelho. Calma aí. O que avaliar na panorâmica? Deixa eu botar um acento aqui também.
tirar aqui o vermelho. Tá. O que a gente vai avaliar na panorâmica? Panorâmica a gente vai avaliar... panorâmica para terceiros molares. Tá bom? A gente pede panorâmica, na maioria dos casos, para terceiros molares ou para dentes inclusos. Tá? Que pode ser um canino, um extranumerário, alguma coisa assim. E lesões patológicas. Então a gente vai avaliar terceiros molares, dentes inclusos. Dentes inclusos, gente, não é terceiro molar só, tá? Pode ser um canino, pode ser um extranumerário, pode ser um odontoma, tá? Então pode ser alguns dentes ali inclusos, tá bom? Vamos ver lesões essas associadas ou não a dente. Então isso tudo a gente vai avaliar, tá bom? Então isso aqui são fatores que a gente vai avaliar. Agora, dentro de cada elemento que a gente está avaliando na panorâmica, a gente vai avaliar cada caso específico. Então, por exemplo, os terceiros molares, nós vamos avaliar o quê? Inferior, proximidade com o canal mandibular. Tá? A gente vai avaliar se tem osso na porção distal. A gente vai avaliar a inclinação desse dente. Do dente. Outro dente. A gente vai avaliar o que mais que a gente vai avaliar? Projeção de raiz. Então, esses são basicamente os fatores que a gente vai avaliar no dente de terceiros molares inferiores, tá? Aqui, ó, vou botar um ínf aqui na frente. Inferior. A gente avalia basicamente isso, tá? E se for no superior? O que a gente avalia no superior? No superior, a gente vai avaliar... Deixa eu dar um espaço aqui. Superior. A gente vai avaliar se esse dente, qual é a tuberosidade, onde está a tuberosidade. A gente vai avaliar raiz, a raiz desse dente. A gente vai avaliar proximidade. Opa, botei para cá, né? Proximidade com o seio maxilar. O que acontece com a proximidade do seio maxilar? Olha esse dente como é que está bem próximo do seio maxilar. Tá? Se eu for dar um zoom aqui nesse dente, eu vou dar um zoom aqui nesse dente. Calma aí. Aqui, ó. Vai ficar bem nítido para vocês aí. Olha esse dente aqui. Olha essa laceração radicular que tem aqui, ó. Olha aqui isso aqui. Olha essa projeção de raiz. Cara, quando eu fiz esse dente aqui, esse dente estava duro demais. Estava extremamente duro esse dente. Eu quase tive que fazer odontodissecção nesse dente. E mesmo se eu fizesse a odontodissecção, não ia rolar. Tá? Por quê? Porque a raiz está meio fusionada, tá vendo? A raiz está meio fusionada. Esse dente saiu tirando essa tuberosidade. Foi uma fratura de tuberosidade supervisionada. Eu fraturei intencionalmente essa tuberosidade. Por quê? Porque esse dente precisava fazer uma curva para cá. E olha o tamanho dessa raiz dentro do seio maxilar. Como que a gente faz para tirar um dente sem comunicar com o seio maxilar? A gente tira ele bem lento. A gente faz com que a raiz se solte da membrana dentinária, que é a membrana do seio, bem devagar. Tá? Para quê? Para poder não gerar um rasgamento dessa membrana. Porque o dente está lá dentro do seio, está lá. Acho que é tirar ele sem comunicar, tá? Sem rasgar a membrana. Então a gente tira bem devagarzinho. Então isso vai tirando bem devagar. E ó, saiu. Tá? Então a gente vai ver inclinação de raiz, vai ver proximidade do seio maxilar, vai ver tuberosidade, se está envolvendo ou não. Por que isso? Porque se eu fizer um movimento inadequado nesse dente, cara, esse dente vai para dentro do seio. Empurrei ele lá para dentro. Tá? Aí, se eu empurrei lá para dentro, eu vou ter que pedir outro exame para ver onde está o dente, tudo mais. Não fica tentando tirar por dentro do alvéolo, que isso não dá certo. Tá? Impulsionou o dente para dentro do seio maxilar? Não tenta tirar intraalveolar. Não dá para ver mais o dente sumiu. Tá? Para o procedimento, explica para o paciente o que está fazendo.
fala com ele que infelizmente aconteceu uma intercorrência e que agora você vai precisar tratar. Aí tratar como? Vai pedir os seus exames e vai programar uma nova etapa cirúrgica para esse dente, tá joia? Então não fica tentando aqui tirar que não dá certo, tá joia? Então, ó, é isso, basicamente isso que a gente vai avaliar, tá bom? Num dente superior, um molar, um siso superior, tá bom? Isso é de extrema importância. Então, ó, só para vocês verem outros casos. Então, inclinação do dente, olha aqui a inclinação do dente, ó. Vou tirar esse dente, olha como é que tá a inclinação dele, tá? Olha esse outro aqui, superior, olha a tuberosidade que tem aqui, a ponta de osso que tem aqui em cima. Olha essa projeção de raiz aqui, gente, olha. Uma raiz vem para cá, outra raiz reta, deixa eu botar um pouquinho para baixo. Outra raiz reta, ó, tá? Tá meio distorcido aí que eu tô dando um zoomzaço aqui, para poder vocês verem, tá? Deixa eu voltar mais um pouquinho, aí. Então, ó, esse mesmo caso do outro lado, ó, olha como é que tá a inclinação desse dente, olha como é que tem osso sobre ele dentro distal, tá? A gente vai precisar fazer uma osteotomia aqui, precisa fazer uma odontodissecção, vai precisar também mobilizar esse osso aqui. A gente sabe que na arcada superior a gente não tem muito costume de fazer osteotomia, então às vezes a gente tem que deslocar esse osso com o molde, o instrumento manual, tá? Sem muito motor, porque não tem posição do motor, o motor é difícil entrar lá atrás do superior, e esse osso superior, por ser mais levinho, ser mais fino, a gente consegue quebrar ele mais facilmente. Ó, do outro lado também, é o mesmo raio-x, tá? Aqui, ó, a inclinação desse dente para distal, eu vou precisar ver quanto que eu tenho que tirar de osso aqui distal, tá? Como é que tá a projeção das raízes, ó, aqui não tem tuberosidade nenhuma, ó, nesse dente. Aqui em cima já não tem mais tuberosidade nenhuma. Então aqui esse dente vai sair mais tranquilo, sai melhor, tá? Olha a raiz aqui, tá separada, aqui a raiz já tá mais junta, tá mais unificada. A raiz unificada, a mais conicidade, ela te dá até uma direção de odontodissecção. Pô, se eu fizer odontodissecção, ele não vai quebrar, é uma raiz só, tá? Então talvez eu vou ter que fazer alívio de coroa só, odontodissecção na coroa, não vou tentar fazer odontodissecção de raiz, tá bom? Isso tudo a gente já vai ter uma direção que a gente tá tratando. Olha aqui, olha a projeção desse dente, olha o tamanho dessa raiz, cara. A gente precisa ver isso, ó. A raiz indo lá para distal, mas não tem osso na tuberosidade, então esse dente vem mais tranquilo. Calma aí. É esse aqui que eu tava falando, gente, ó. Não tem tuberosidade. Então, ó, esse dente aqui vem mais tranquilo, tá bom? Olha esse dente aqui embaixo, olha como é que tá essa curvatura. Então isso tudo a gente vai olhar na panorâmica, tá bom? Aqui, ó, outro exame pra gente ver de novo. Mais um exame aqui. Então, ó, a gente consegue ver bem nitidamente se tem osso, qual a inclinação desse dente, como é que está a projeção desse dente em relação ao seio maxilar, se tem risco de impulsão ou não. Então, isso tudo a gente vai avaliar na nossa panorâmica, tá? Sempre avaliar esses fatores. Olha a altura de osso que tem aqui desse paciente. Paciente com pouca altura óssea tem risco de fratura. Então, a gente vai tentar fazer o quê? Menos força. A gente faz mais alívio no dente. A gente vai lá, faz a osteotomia, corta o dente em vários lugares, tira esse dente sem atrito, sem força, para evitar fratura cirúrgica, tá? Olha esse terceiro molar, cara. Esse terceiro molar tá muito grande. Ó, olha a projeção dessa raiz cá atrás, tá? Então, olha o tamanho dessa coroa. É um dente grande. A gente precisa avaliar isso quando for tirar, tá? Para que não gere nenhuma complicação com o nosso paciente. Outro aqui, ó. Vou tirar esse dente. Olha como é que tá. Esse 48. O 48 não tem nada de base mandibular. Aí você vai tirar esse dente sem tomografia. Eu não consigo nem ver o alveolar inferior desse dente, tá? O risco do alveolar inferior nesse dente em especial, a gente vai ter que fazer uma odontodissecção. Então, se a gente fizer a odontodissecção, quando a gente for clivar isso aqui, pode quebrar a mandíbula. E a sua broca, quando você for fazer a odontodissecção, a sua broca pode cortar o alveolar inferior que está passando embaixo, tá? Então esse também é um cuidado que a gente tem que ter quando pede-se para fazer o alveolar, quando pede para se fazer odontodissecção em dente com proximidade do canal, tá? A gente pode seccionar o alveolar inferior com a broca, tá? Então isso tudo é necessário uma tomografia, é necessário um pedido tomográfico, tá? Olha aqui esse dente, olha essa lesão que tem nesse dente aqui. Esse 46, tá? Olha aqui, isso aqui é uma lesão difusa, tá? A pessoa tratou a endo desse dente aqui, sei lá, não sei nem como é que ele conseguiu tratar a endo desse dente, esse canal, não dá nem pra ver a luz do canal direito, não dá nem pra ver raiz direito,
associada, tá? Então, quando você for tirar esse dente, talvez essa raiz aqui esteja dura, não venha. Ou venha só um pedaço, você fala, caraca, quebrou a raiz, o que eu faço agora? Aí você não tem um exame de imagem bom para te dar suporte. Então, nesse caso aqui, cara, pediria uma tomografia. Ah, Patrese, o paciente não tem condição de fazer uma tomografia. Cara, beleza, ele precisa entender os riscos. Ele vai querer correr o risco? Que riscos são esses? Pô, eu não consegui tirar isso aqui, esse fragmento podia estar com o canal tratado, eu, infelizmente, deixar esse fragmento lá e infeccionar. Olha, não sei se dá pra ver muito bem aí, mas aqui na tela do meu computador aqui embaixo, parece até ser uma lima isso aqui. Tá vendo? Olha como é que tá muito mais claro. Tá muito mais claro. A coloração tá diferente. Tá? Então, pode ser até uma lima. E aí, cara, o endo já fraturou a lima, por que eu não vou fraturar um dente? Tá? Ó, olha essa raiz aqui. Tá extremamente próximo do base da mandíbula. Esse dente tem uma grande chance de fraturar, de quebrar. Tá? Aí você vai lá, tirei, duro. Tec. Quando fez tec com fósforo na mão, ou alavanca, sei lá, o dente veio. Quando o paciente fecha a boca, tá desoclusão. Aí você fala, caramba, será que ele luxou a articulação? Tá luxado? Você vai lá, não, ele tá conseguindo abrir e fechar. Mas o dente não toca mais do mesmo jeito. Você causou uma fratura cirúrgica nesse paciente. Tá? E isso aí gerou uma complicação muito grande. Tá? Então, ó. Avaliar a projeção desse dente. Olha esse dente aqui, siso superior. Tem muita chance de você impulsionar esse dente para dentro do seio maxilar. Se você apoiar a sua alavanca aqui, ó, na proximal aqui, e não fizer um movimento de cunha porque tem esse osso todo aqui, você vai impulsionar esse dente para dentro do seio. E é assim que começam as complicações. Porque você não avaliou muito bem o raio-x. Pô, Patrícia, o que eu podia ter feito aqui? Pô, esse dente aqui, parece estar com o ápice todo formado? Não. Larga esse dente aí. Espera mais um tempo, espera mais 6 meses. Saiba quando não indicar um procedimento. Muita gente quer indicar todos os procedimentos. Ah, todo dente precisa fazer extração. Todo dente precisa fazer exodontia. Cara, não são todos os dentes que precisam fazer isso. Tá? A gente pode programar uma cirurgia mais pra frente. A gente pode aguardar esse dente, ver se nasce mais raiz, se esse dente avulsiona mais, se esse dente sai mais do alvéolo. Tá? Esse dente erupciona mais. Diferente desses dentes inferiores. Olha só, esse siso, esse lado, com esse lado. Aqui parece que não formou toda a raiz. Aqui parece que já formou toda. Eu guardaria um pouco mais. Eu não indico fazer cirurgia nesse momento. Esperaria um pouco mais para poder ver se esse dente desce um pouco mais, vem um pouco mais para a boca. Tá? Então, ó, em alguns casos a gente pede tomografia, o recurso da tomografia. O recurso da tomografia é válido demais. Aqui, ó, deixa eu diminuir um pouquinho. Tá? Então, aqui está o recurso da tomografia. A tomografia vai dar pra gente se está mesmo próximo do canal ou não. Tá? Normalmente isso aqui é uma reconstrução 3D da tomografia, mas a tomografia a gente vai avaliar esse exame aqui. Esse é o exame que a gente vai avaliar. Por quê? Nesse exame a gente pode ver aqui, ó, por exemplo, no corte 15, aqui, a proximidade do canal mandibular com a raiz. Tá? A gente vai vendo, ó, olha só como é que está íntimo contato. Tá? Então, quando você faz isso, você falou para o seu paciente que ele provavelmente pode ter uma parestesia. E quando você fala que ele vai ter uma parestesia, você bota um medo nele. Se não tiver parestesia, você foi o melhor dentista do mundo. Porque você não conseguiu, você fez o procedimento sem gerar essa complicação para ele. Mas se você não fala e acontece, você foi o pior. Porque aconteceu uma coisa que você não preveu. E se acontecer e você prever, ele fala, pô, realmente, cara, o Patrese lá é bom, cara. Ele até falou que ia dar e deu mesmo a parestesia. Ele fez de tudo para que não acontecesse, mas infelizmente aconteceu. Tá? Então, isso é importante a gente prever no procedimento. Tá? Então, vocês vão ver esses cortes. Ó, olha o outro lado. Ó. O outro lado, o canal mandibular também está bem próximo do dente. Ó. Olha aqui como é que está a raiz. Patrese, o que você faz nesse caso? Aí é técnica cirúrgica. A gente pode fazer alívio no dente e poder melhorar isso. Mas são fatores que acontecem. Tá? Ó, a gente pode ver lesões. Olha como é que está a lesão aqui nesse dente. Tá? E panorâmica serve para ver todo o dente incluso?
Cara, olha aqui esse dente. Tá vendo? Vocês estão vendo um dente aqui? Nessa região? Um dente a mais? Um extranumerário? Olha aqui. Tem um extranumerário aqui, ó. Não dá pra ver na panorâmica. Por que não dá pra ver? Essa aqui é uma panorâmica digital, tá, gente? Arquivo digital. Que eu peguei e coloquei aqui pra vocês verem. Por que não dá pra ver? Porque aqui atrás tem sobreposição da coluna. Então essa região fica mais esbranquiçada, fica mais opaca. Tá? Então essa região não dá pra ver. Então em alguns casos, a gente vai precisar de uma periapical. Tá? Pra ver um dente incluso. Tá? E quando for planejamento cirúrgico, só para vocês terem uma ideia, olha aqui, você está olhando esse dente. Esse dente, eu fiz esse caso. Eu operei esse caso há pouco tempo. Então, quando eu olhei aqui esse dente, você pensa, se eu te desse esse raio-x na sua mão para você olhar, você ia falar o quê? Incluso, incisão, tudo mais, osteotomia, o dente está totalmente incluso. Por quê? Cervical do dente está aqui, ó. A cervical está aqui e ele está acima da cervical. Beleza, Patrícia? É isso aí. Tá, a cervical tá aqui e tá acima da cervical. Não, esse dente estava na boca. Estava erupcionado. Então, o exame clínico, isso aqui foi só um paliativo para poder pensar, ver se tinha uma projeção radicular, se estava reto, se não estava, como é que estava a raiz. Porque o exame clínico já disse para mim que esse dente estava na boca. Eu olhei na boca e eu vi o dente. Aí eu vim para o raio-x para quê? Para confirmar como é que estava a raiz desse dente. Se era só uma, se eram duas. Se tinha, por exemplo, esses dentes que ficam sobrepondo a boca, pode ser um odontoma. Se tinha mais dentes envolvidos aqui ou não. Se é um só mesmo, são dois, são três, são quatro. Então isso tudo eu vim para ajudar o meu raio-x, tá bom? Então isso que a gente tem que ver, que o raio-x ele vai complementar o nosso exame clínico, tá joia? Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo que a gente programou para vocês. E você que ficou até agora aí, cara, dá um like aqui embaixo. Comenta, ativa o sininho, manda para todo mundo e espero que vocês tenham gostado bastante e semana que vem tem mais. Qualquer coisa, qualquer dúvida, se quiser também uma aula específica para algum tema em especial, manda pra gente aqui, deixa nos comentários aqui o que você está achando do conteúdo e a gente se vê numa próxima. Beijão!